Desde que surgiram em Portugal as primeiras notícias sobre a captação de vozes do além, que o nosso país se interessou vivamente pela transcomunicação. Inicialmente, este interesse canalizou-se para a procura de bibliografia que nos pudesse informar com segurança do que se passava nesta área da pesquisa científica, tendo-se, desde logo, iniciado o estudo do acervo documental que nos conduziria ao conhecimento das técnicas de experimentação utilizadas para a transcomunicação e também para as experiências realizadas. A necessidade de passar aos experimentos práticos levou à mudança de rumo. Mas será que essa procura nos levou a entrar em contacto com o país irmão, o Brasil? Foi só obra humana? Queremos que não. Se não, vejamos. Portugal e Brasil, ligação no espaço e na terra. Vejamos a ligação na terra. Muitos portugueses são assinantes dos periódicos brasileiros, entre eles a Revista Internacional de Espiritismo e a Folha Espírita. E através de artigos publicados, quer pelo engenheiro Hernando Guimarães Andrade, quer por Sónia Rinaldi, nestes órgãos de divulgação, fomos tomando conhecimento das experiências levadas a cabo no Brasil e em outros países. Desta forma, ficámos sabendo da realização, em 1992, do primeiro Congresso de Transcomunicação Instrumental, realizado no Brasil, que reuniu pela primeira vez investigadores desta área de pesquisa científica de países da Europa e da América. Foi forte o desejo dos portugueses em que se corresponder com Sónia Rinaldi, a coordenadora da transcomunicação no Brasil, que por essa altura já havia criado, em 1991, por sugestão do engenheiro Hernando Guimarães Andrade, o Clube dos Transcomunicadores Brasileiros. Mas a iniciativa pertence à nossa compatriota Dona Maria Augusta Gouveia, que desde 1993 passou a trocar correspondência com o responsável desse clube, iniciando-se então a divulgação da transcomunicação instrumental em Portugal, nascendo, dessa forma, uma ponte de ligação entre os transcomunicadores dos dois países que, de longas eras, criaram laços de países irmãos. Ligação no espaço. Quando se iniciaria, no aquém e além da vida, a ligação destes dois povos? Provavelmente no mais longínquo dos évos. Não esqueçamos que Pedro Álvares Cabral, o grande navegador português, que em 1500 descobriu o Brasil, sempre vislumbrou em sonhos este país distante. E mesmo com a revolta dos seus homens que pretendiam forçá-lo ao regresso, ele, inspirado pelo alto, insistiu em continuar e, com essa ajuda, foi devidamente orientado para aportar em terras de Veracruz. De imediato, se criaram laços de amizade entre os portugueses e os índios, e com a fixação dos exploradores no Brasil, os vínculos de amor que unem estes dois povos foi-se fortalecendo, apesar dos muitos erros e muitas dores. Mas também na espiritualidade, os espíritos portugueses que amam estes países desenvolvem as suas atividades. E eu creio que não é novidade para ninguém que a cidade Nosso Lar, situada no espaço, na direção da cidade do Rio de Janeiro, foi fundada por espíritos de portugueses e que o núcleo central, que constitui o prédio da governaria, foi da iniciativa do povo lusitano. Estas informações são-nos dadas por André Luiz no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que provavelmente já quase todos tivemos o ensejo de ler. Também é do conhecimento histórico dos dois países que a fundação da cidade de São Paulo, onde hoje se realiza este congresso,
está ligado o nome do padre António Manuel da Nóbrega, jesuíta português, que se fixou no Brasil e que de alma e coração se dedicou a este país e ao auxílio aos índios, que ele tanto amou e defendeu junto da coroa portuguesa, sendo também do nosso conhecimento ser ele o mentor espiritual do querido médio Chico Xavier, com o nome de Emanuel. Com a divulgação das notícias do primeiro Congresso de Transcomunicação, tomamos conhecimento que da estação central de emissão, denominada Rio do Tempo, situada em Marduk, um planeta localizado fora do nosso espaço-tempo, local de onde partem os contactos para os postos de escuta da Terra, vinculados à RIT, Rede Internacional de Transcomunicação Instrumental, liderados por Sergem Salta, fazia parte um grupo de portugueses e brasileiros. Soubemos dessa boa nova porque quando da realização do primeiro congresso, o casal luxemburguês Meg e Julzar recebeu uma mensagem numa língua estranha que trouxeram para ser ouvida no congresso. E aí, perante um auditório, ouviu-se a comunicação feita em língua portuguesa, dando a conhecer que, de novo, portugueses e brasileiros estavam unidos no esforço de nos contactar da espiritualidade. Foi de grande importância esta comunicação dada por dois espíritos portugueses, pois, mais do que uma simples mensagem, o seu conteúdo trazia uma promessa, a do êxito da transcomunicação, caso o esforço e a persistência fossem constantes. Apesar de identificada a língua e o sotaque português, os seus intervenientes eram ainda desconhecidos, até que chegou também, através do Luxemburgo, uma informação pedindo que guardassem bem essa questão de um novo local. E aí o espírito comunicante se identificava como Carlos. Mais tarde, é recebida no Brasil por Sónia Rinaldo o primeiro telefonema, que infelizmente não está gravado, mas que de imediato foi devidamente anotado, e aí se ficou sabendo que Carlos era Carlos de Almeida, assistente do Dr. Landel de Moura, que da estação Rio do Tempo fazia para o Brasil o primeiro telefonema da história atual da transcomunicação, tendo como emissor um português, falando a língua lusa, com o seu sotaque tão característico. Nessa central, existem grupos de várias nacionalidades interessadas em cooperar para que os contactos com a Terra sejam uma realidade cada vez mais evidente. Como era de se imaginar também, os brasileiros e portugueses unidos pela língua comum desenvolvem esforços nesse quadrante da ciência. Coordenando esse grupo, que se denomina de Grupo Landel, está o padre Dr. Roberto Landel de Moura, e dele fazem parte, entre outros, o português Carlos de Almeida. Pelo que acabamos de expor, creio que fica bem explícito que os laços de união que unem estes dois povos perduram para além da matéria e, conjuntamente, continuam desenvolvendo esforços para o progresso das transcomunicações entre o planeta que habitamos e as outras moradas da casa do Pai, de que Jesus nos falou há 2000 anos. O intercâmbio Portugal-Brasil. Em Portugal, durante muito tempo, os experimentos técnicos ficaram em segundo plano, mas com o conhecimento da existência de um grupo de portugueses e brasileiros na extensão central emissora, os interessados em TCI renovaram as suas esperanças, pois tornou-se mais evidente a esperança de virmos a receber algum contacto na nossa língua. Quando em 1995 Sónia Rinaldo se deslocou à Inglaterra para ali participar de uma reunião preparatória para a criação da RIT, antes de regressar ao Brasil, passou por Portugal e ali realizou na Sociedade de Naturologia, em Lisboa, um seminário para transcomunicadores e outros assistentes.
O interesse pelos experimentos técnicos despertou, passando-se então à fase das experiências que visam obter resultados positivos. Através da documentação recebida da ANTE Brasil, fomos aperfeiçoando os nossos postos de trabalho e disciplinando os processos de contacto, mas os resultados são ainda muito incipientes. Contudo, o desânimo não se instalou. Pelo contrário, tem-se notado um contínuo esforço dos transcomunicadores em prosseguirem nos seus experimentos e por continuarem a desenvolver esforços de melhorarem os seus conhecimentos. Em abril de 1997, Sónia Rinaldi, vinda de uma reunião da RIT realizada em França, volta a passar por Portugal e organiza-se uma conferência pública na Associação Espírita de Leiria, que contou com a presença de perto de 400 pessoas, entre as quais se encontravam elementos que já tinham vivenciado algumas experiências, embora as não tivessem comunicado à ANTE Portugal. Também pela mesma época, se organizou em Lisboa, na Associação Beneficente Fraternidade, uma reunião com os transcomunicadores portugueses para que pudessem dirimir dúvidas e ultrapassar possíveis obstáculos. No período da tarde do mesmo dia, organizou-se um seminário sobre transcomunicação instrumental, que foi divulgado por Jornal Espírita e pela revista Fraternidade. O auditório da instituição que nos acolheu esteve hiperlotado, pois o interesse despertado pelo tema foi imenso, tendo ocorrido ao seminário um público que ultrapassou largamente as expectativas e a capacidade do auditório. Foi grande o desejo de saber patenteado pelos presentes e a aderência ao grupo de transcomunicadores tem-se feito sentir. Mas será que os transcomunicadores portugueses obtiveram já algum contacto? Sim. Alguns transcomunicadores já começaram a receber os primeiros contactos. No entanto, poderemos informar que estes são ainda, como já referi, com características muito incipientes. Mas haverá razão para que tal? Será que isto acontece por acaso? Ou há algum motivo? Sim. Todos nós sabemos que a grande dificuldade em estabelecer os pontos de contacto é a coordenação sincronizada do binómio espaço-tempo e, para que tal se concretize, é necessário uma grande perseverança e um trabalho contínuo que vise o aperfeiçoamento da ligação, que terá de iniciar-se do lado de lá, mas com perseverança, esforço e a conjugação dos equipamentos que devem fazer parte de um posto de captação do lado de cá. Assim, vão-se criando condições para que um dia possam vir a ocorrer possíveis contactos, mas ainda não estaremos perfeitamente sincronizados para que os mais evidentes possam ocorrer. Como já referi, o desânimo não se instalou. E a prová-lo está a presença de um grupo de transcomunicadores portugueses neste segundo congresso, que estão dispostos a tudo fazer para que a transcomunicação no país das quinas seja no porvir uma realidade profícua que vise provar a existência da vida em outras dimensões. Concluiremos dizendo que, como se pode verificar pelo exposto, Portugal, desde o surgimento das vozes em gravadores, sempre demonstrou grande interesse pela transcomunicação. Temos notícia de que em tempo recuado já aconteceram em Portugal algumas situações de transcomunicação instrumental, mas a sua recolha ainda não foi devidamente efetuada para dela se elaborar uma resenha credível. Queremos, porém, que no futuro é uma tarefa a desenvolver para se poder escrever a história do passado da TCI no nosso país. De cooperação com o Brasil, constituiu-se a ANTE Portugal,
Associação Nacional de Transcomunicadores Portugueses, que tem desenvolvido esforços no sentido de levar a todos os seus sócios as informações que lhes chegam sobre o assunto. Portugal e Brasil, de mãos dadas com outros países, tudo farão para que a pesquisa científica desta temática seja cada vez mais credível, de modo a poder provar a vida para além da morte e a possibilidade da transcomunicação interplanos da criação divina, estabelecendo na Terra uma base de amor e harmonia entre todos os povos, como nos ensina Jesus. Para finalizar, eu vou pedir que seja projetado um poema que, antes da minha partida, foi psicografado na Associação Espírita de Leiria e que se destina a ser lido neste congresso. Transcomunicação instrumental, via futura e já atual, entre moradas do Pai Divino, encontrando assim o caminho. Para o homem de vez entender que só há vida e não morte, e se o corpo tem de perecer, é para a vida o passaporte. Transcomunicação instrumental, na era da física quântica, vem reafirmar a existência espiritual e como a alma tem substância. Nesta época de manipulação genética, onde a onda da clonagem tenta ultrapassar a ética, saibam, o espírito não é célula em tubagem. Irmão José, muito obrigado.